podcast, hoje é um podcast especial. Estamos aqui com a autora do livro Comida de Estádios e também dona do Instagram Guia dos Estádios, onde você pode encontrar ali várias fotos de viagem, fotos especiais, tudo que vocês gostariam de fazer e ficam prometendo e não fazem, ela está fazendo. E, Fernanda, eu até já começo com essa pergunta, né? Você tem noção que você pôs em prática a ideia de muita gente, assim, de fazer um mochilão só por estádios? Te abordam muito perguntando isso, dão muito pitaco. Olha, agora eu tenho noção. Agora eu tenho, mas no começo eu não tinha, não. Quando eu comecei o Instagram, o perfil do guia no Instagram, não tinha muita gente que compartilhava estádios ainda. É, e aí depois foram surgindo vários, assim, e todo mundo vinha falar comigo. Nossa, você acredita que esse é o sonho da minha vida? Eu também saio, toda vez que eu saio para algum lugar, que eu vou viajar para alguma cidade, eu começo a procurar para ver se tem estádios na cidade. E aí é uma coisa que me dizem muito, é um sonho, eu sou uma apaixonada, ou então esse seria meu sonho de trabalho. Então, hoje eu tenho essa noção. E quanto aos pitacos, né? é, não sei exatamente em que sentido você está dizendo, mas vou dizer mais ou menos o que eu entendi, né? Eu recebo muitas sugestões, assim, ou então perguntas, por que você não vai em tal? Por que, que você não mostra isso? Por que, que você não mostra em dia de jogo? E eu sou uma pessoa, para muita gente vai parecer até arrogância, mas eu sinto uma necessidade de tentar trazer algo original. Então, se eu vejo que aquilo já foi feito ou é feito de forma bastante corriqueira, eu tento ir para outro lado. Então, se está todo mundo indo para cá, eu tento ir para lá. Porque eu acho que aí que está um leve diferencial assim do guia para quem mostra estádios por aí, porque eu poderia muito bem só pegar fotos e colocar ali, compartilhar, enfim, a história, características, dados do estádio. Mas eu procuro dar visibilidade para aquilo que não tem visibilidade. Então, acho que está aí. É um caminho assim que eu costumo dizer que ele não é solitário, mas ele tem uma coisa que eu gosto muito que chama Solitude, que é de um autor, agora não vou me lembrar o nome dele, acho que é Paul Tillich, que ele fala muito de solitude, né? Que é aquele negócio de você estar sozinho, você compreender o processo sozinho e você gostar disso. E eu gosto muito de exercer o meu processo criativo assim sozinha. Então, eu não costumo aceitar tantas coisas quando me dizem assim, faz isso daqui. Aí eu falo, muito legal, mas eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma diferente. E eu entendo que as pessoas às vezes acham que eu sou arrogante, que eu sou chata, talvez eu seja um pouco chata, mas é a minha maneira, a maneira que eu encontrei de me destacar e de mostrar algo que eu considero original, que eu gostaria de consumir. Eu entendo bem porque assim, eu tinha um blog de viagem antes, né? Uhum. E, e na época todo mundo postava o mesmo tipo de foto. E aí foi até o que me cansou. Deve ser mais ou menos no que você sente, né? Sim, exatamente isso. E foi daí que veio a ideia é, de fazer o e-book, né, de comida de estádio. O e-book, ele foi um. Eu não planejei. Foi algo que surgiu por conta da pandemia. Ele nunca foi algo que passou assim pela minha cabeça. Um dia eu vou fazer um e-book de comidas de estádios. Mas aí veio a pandemia, eu me vi sem visitar estádios aí por meses, todo mundo, né? Não só eu, mas todo mundo dentro de casa, todo mundo consumindo muito rede social, né? Nessa época principalmente. E aí eu não sei exatamente quando foi o estalo, mas um dia eu falei, eu acho que eu vou fazer uma comida de estádio e colocar lá no Instagram, fazendo os stories ali com a galera.
E aí eu peguei uma bem simples, que foi um cachorro-quente lá do Rio Grande do Sul, que é bastante consumido na Arena do Grêmio e também no Beira-Rio. E aí eu fiz. E a repercussão foi super boa, assim, a galera super interagiu, falou sobre outras comidas de estádios. E aí começaram a me pedir várias, assim, para fazer e tal. E aí no segundo eu vi que dava para tirar algo dali. Era só fazendo ali nos stories, como se fosse um quadro de comida de estádio mesmo. E aí eu vi que daria para fazer algo além disso, porque a repercussão foi muito boa e cada vez mais eu recebia a sugestão de comida para fazer. E aí eu falei, vou criar um e-book disso aqui. E aí comecei a pesquisar muito, assim, comidas de todos os estádios, dos mais variados. Tentei ir para o norte, nordeste, para o centro, sul, sudeste, fazer tudo isso para abranger o máximo de estádios possíveis e pegar coisas bem diferentes, que a gente aqui do sudeste, do sul, não tem nem ideia. E aí surgiu a ideia do comida de estágio. E quando eu comecei o guia, eu nunca quis ter patrocinadores. Eu nunca quis que, exatamente por esse negócio de ser original, eu acho que eu não queria ninguém que falasse, você tem que fazer isso aqui porque a gente vai apresentar dessa forma aqui. Então a minha ideia sempre foi criar produtos dentro do guia, né, do próprio guia. Como eu criei lá atrás as camisetas e aí depois o e-book, que nem foi algo exatamente planejado, mas que a pandemia trouxe isso. E aí foi assim que surgiu, a partir da pandemia e de me ver ali sem visitar estádios. Então eu falei, calma, dá pra gente fazer de uma maneira diferente. E acho que foi bem legal. E você ali tem, assim, ótimos registros fotográficos. Eu viajo ali no seu Instagram. Você já parou pra pensar assim, olha eu dando pitaco, hein? Já Uhum. parou pra pensar em fazer um livro também só de fotos, assim? Primeiro, muito obrigada, porque eu gosto muito das minhas fotos, assim. Eu enfim, não sou fotógrafa, nem amadora, assim, eu me considero, mas eu tento buscar um ângulo diferente, assim. Quando eu vou em um estádio, eu tento tirar de um ângulo diferente, descobrir um ponto diferente do estádio para tirar fotos. E acho que esse foi o primeiro produto que eu pensei lá atrás, quando eu estava começando um guia. Um dia eu vou fazer um livro, talvez não só de registros fotográficos, mas com texto mesmo, contando as histórias, as experiências. E isso é algo que eu realmente quero fazer, e não é pitaco, porque é super bem-vindo esse mesmo. E antes disso tudo, assim, conta aí qual foi a primeira vez que você foi no estádio? Ou conta também, de repente, qual foi a primeira foto que você tirou no estádio? Hum, como guia, né, dos estádios, o primeiro estádio que eu visitei foi a Arena do Grêmio, né, para mostrar mesmo, assim, foi a Arena do Grêmio e foi a primeira vez, assim, que eu entendi mais ou menos o que eu estava fazendo, porque primeiro nem chamava guia dos estádios, chamava guia dos esportes. Eu achava que eu precisava mostrar tudo. E aí, a partir da Arena do Grêmio, eu vi que não, vamos fechar isso aqui, sabe? Vamos mostrar estádios, porque eu via que a galera procurava muito por estádios de futebol. E a Arena do Grêmio foi a primeira que eu visitei como guia dos estádios para mostrar e tal. Mas como pessoa, Fernanda, o primeiro estádio que eu visitei foi o Palestra Itália, o que já dá uma ideia de para qual time eu torço, né? E eu visitei depois de muito mais velho, eu não fui como criança ao estádio, porque meu pai sempre teve um receio muito grande. Eu acho, até porque, enfim, aqui em São Paulo, com torcidas divididas, não era uma coisa muito segura realmente de a gente ir ao estádio. Então, meu pai sempre teve muito receio de me deixar ir ao estádio de futebol ou de me levar. Ele é flamenguista também, não tinha muito interesse nos times daqui. E e daí eu fui, talvez eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. E aí eu não lembro o ano exatamente, mas eu lembro que foi um Palmeiras e São Caetano e que terminou empatado.
se eu não me engano, 1 a 1 por ali, algo assim. Então, palestra foi o primeiro, assim, estágio oficialmente da minha vida, foi o primeiro estágio. É, e aí, hoje, assim, você falou, né, que chega na cidade, eu também sou assim, quando chego na cidade, a primeira coisa que eu faço, eu vi uma Marcelo Duarte também, sabe, o autor do Guia dos Curiosos, falou uma vez que, Sim. Uhum. né, que ele chega na cidade, ele procura o estádio, a primeira coisa que procura. E hoje, assim, como é que você visita já tendo, né, esse know-how, né, você já caça uma história diferente, ou você deixa rolar? Como é que é o processo? Hoje o que eu faço, assim, no começo era muito ale- aleatório não, porque eu seguia a lista do que tinha na cidade, né? Se eu ia para determinada cidade, eu visitava aqueles estádios dali. Mas hoje eu faço de uma maneira diferente. Hoje eu crio um tema e daí eu percorro os estádios daquele tema. Por exemplo, eu queria fazer os estádios do Agreste de Pernambuco. Então eu percorri nessa minha última viagem, não consegui todos, mas fiz ali acho que uns 7, 8 estádios do Agreste Pernambucano. Teve uma viagem que eu fiz aqui em São Paulo também, que eu percorri todos os estádios do trajeto daqui de São Paulo até a menor cidade do estado, né? Que é Borá e é a segunda menor do Brasil também. Fica ali entre a primeira e a segunda, sempre variando com Saudade em Minas Gerais. Então eu procuro um tema, eu quero falar de mulheres, então eu vou percorrer os estádios que têm nomes de mulheres, esse tipo de coisa. Então hoje eu faço uma coisa muito mais temática ali o roteiro, não saio só por aí pegando qualquer estádio, mas eu quero passar por todos eles. Se te perguntar a sua formação, se você é jornalista e. Uhum. Jornalista? E Sim. então, aí deixa eu. Tipo, outra pergunta que é assim: se nunca parou para pensar, assim, se antes dessa ideia você não quis correr atrás assim, de trabalhar como setorista, né, aquele sonho convencional, né, de que é trabalhar com Sim. esporte. Eu trabalhei devo ter uns 12, 13 anos de formada, a minha vida inteira como freelancer. Então, eu trabalhei muito com esporte também. Já cobri futebol, já cobri Fórmula 1, já cobri tênis. Esses foram os três principais, assim, que eu cobri. E aí, trabalhando para agências também. Mas, eu não sei, chegou um ponto, assim, que para mim esse mundo não atraía mais, assim. Quando a gente começa, é tudo muito deslumbrante, a gente fica, nossa, é o sonho de todo mundo que gosta de esporte, esse tipo de coisa, mas quando você tá lá dentro, a coisa não é assim. É Você tem que cansativo, né? escrever, você tem que escrever sobre coisas que eu tinha vergonha de assinar algumas coisas, assim. Sim, sim. E aí eu cheguei num ponto em que é muito emblemático, assim, para mim, porque eu tive que escrever falando praticamente mal de uma musa de um time X, enfim, que não vem ao caso, Aham. que não sabia cantar o hino do clube. Eu falei, que porcaria isso, que vergonha do que eu tô fazendo. Mas aquilo era exigido. Então, você trabalhar para alguém, você é obrigado a cumprir ali o seu compromisso. E eu cumpri muito bem, com vergonha, mas muito, muito bem. E teve um outro episódio que para mim foi marcante, que eu tive que escrever falando de um erro de um outro jornalista. E eu falei, cara, isso aqui não faz nenhum sentido para mim, sabe? É claro que todo mundo precisa pagar as contas, é claro que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro. Só que eu falei, não faz sentido. Eu tô com vergonha do que eu estou fazendo. E se a gente parar para pensar, eu não falo isso porque eu tenho qualquer coisa contra a imprensa esportiva, mas a esportiva não mudou quase nada. Assim, desde que eu comecei a estudar jornalismo até aqui, se eu parar e ligar uma televisão, se eu parar e para ler uma matéria, eu sei exatamente o que vão falar, porque falam a mesma coisa há 10, 20 anos.
a mesma coisa, eles batem na mesma tecla. É claro que existe aí exceção, né? Existem exceções, mas elas são raras e são poucas que não são engolidas pelo sistema, porque quando você vê, você está fazendo a mesma coisa que você falava que você tinha vergonha. E aí eu falei, por que que eu não pego tudo que eu fiz até agora, tudo que eu passei até agora e crio algo meu, assim, sabe? E foi bastante desse incômodo que nasceu, assim, o guia. Enfim, por outras razões também, assim, mas que se encontraram. E aí eu não tenho atração nenhuma, assim. Eu já fiz tudo aquilo que eu queria. Eu trabalhei com tênis e Fórmula 1, que são coisas que eu adoro, com futebol, que é algo que, enfim, sou claramente apaixonada. Mas eu falei, isso aqui não é para mim. Eu não tenho esse deslumbre mais, não quero amaciar meu ego para trabalhar nisso aqui. Eu prefiro muito mais uma coisa que eu me sinta que eu tô fazendo aquilo genuinamente, assim, é algo que eu tenho orgulho de fazer e eu me orgulho muito, assim, do guia, das coisas que eu mostro, das coisas que eu posto, das fotos, dos textos, das histórias. E eu sei que na imprensa, de maneira geral, esportiva, a gente não tem essa liberdade. Sem dúvida. Tanto que assim, eu também. Foi mais ou menos por esse motivo que eu acabei também saindo um pouco do mercado. Por essa questão meio de caça-clique, né? E assim também pela questão de às vezes eu estar num domingo e não poder curtir o jogo do meu time, né? Não poder curtir momentos. Assim. E também uma outra pergunta a respeito do processo, né? Seu, assim, né? Se às vezes bate um receio, né, de você perder um momento ali para registrar, né, o que você precisa, né, de Sim. conteúdo. Não, eu não tenho. Eu não vou ao estádio para assistir jogo de futebol mais. Eu vou para visitar o estádio. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam quando eu falo, mas às vezes eu tenho que pesquisar no Google o placar daquele jogo que eu fui, se eu fui em dia de jogo, porque eu não sei realmente. Agora, se eu quero ir para assistir um jogo, aí eu vou para assistir o jogo mesmo. Mas hoje eu não tenho receio, não. O guia é muito leve assim para mim, sabe? Eu me sinto muito à vontade quando eu vou, porque eu sei que eu tô fazendo um trabalho ali, não é só pra galera que curte os estádios, mas é para mim também. Eu tenho prazer em mostrar aquilo, em descobrir um novo lugar, um novo ponto, em ir ao banheiro e ver se é legal, se tá ok, esse tipo de coisa. E mostrar isso para as pessoas, porque eu sei que muita gente viaja ali pelos meus stories, sabe? Às vezes não tem condições, não tem tempo, esse tipo de coisa. Então, eu não tenho receio nenhum, assim, de perder nada com relação a um jogo de futebol, né? Porque eu nem me interesso em ir quando tem jogo de futebol. Às vezes eu vou, já fui em inúmeras ocasiões, mas não é meu foco o futebol. Uhum. Porque até assim, até uma pergunta que eu tinha preparado, né, professor, no roteiro, né, Uhum. a respeito, né, e você falou, né, sobre a construção de temas, né, se você nunca pensou em fazer um tour assim pelos estádios da Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, que são bem interessantes, né, assim, bom, eu tinha vontade, assim, de fazer, né, assim, Sim. normalmente é um período de chuva, né, bastante, né, então. Janeiro é bem complicado, né? Apesar de que as coisas eu acho que estão mudando aí, a ter uma mudança climática estranha, né? Agora em novembro eu tô aqui de blusa, tipo meio absurdo, imagina. Mas eu pretendo, sim, Copinha é algo que me atrai bastante. E esses sim são jogos que eu tenho vontade de ir, porque eu acho que tem uma galera assim que precisa de visibilidade, sabe? E aí, falando de estádio, de estrutura, tem uma galera nova também, mas não tenho nada planejado para o próximo ano. Mas é algo que já passou, sim, pela cabeça. E, bom, já que a gente está falando de São Paulo, né, você me contou que mora pertinho de Interlagos, como é que
Sim, Como é que é? pertinho. Deixa eu ver se tá. Nem tá. Eu acho que eles estão no intervalo agora, que eu calculei, tem um intervalo aí 10h50 até meio-dia. Aham. Eu sempre morei, né, na região aqui de Interlagos, enfim, mudei 3 vezes, mas sempre foi para próximo. Então, toda semana de GP, assim, eu ouço da minha casa. Eu acho que até por ter morado a vida inteira aqui, eu tenho uma relação muito forte, assim, com Interlagos, né? Eu estudei num colégio que era na frente, que ainda ele ainda existe, que é na frente do portão G ali, do autódromo. Eu joguei bola, joguei handball, né? Dentro do autódromo, a gente fazia campeonatos ali entre os colégios. Ali dentro, fui vice-campeã de um intercolegial ali. Foi bem legal. Intercolegial é sempre um orgulho pra gente. Sim, exatamente. Eu levo essa na história. E, e aí eu morava numa casa que era a primeira, né? Na época que eu estudava nesse colégio, eu morava numa casa que era muito próxima, assim, dava, sei lá, 2, 3 ruas do autódromo. E da janela do meu quarto eu conseguia ver, assim, a reta oposta. Eu via ali muito bem quando os carros passavam. E eu me lembro, são memórias assim da minha infância muito forte com relação à Fórmula 1, porque eu me lembro que eu me pendurava na janela de casa e era um perigo. Hoje eu lembro disso, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu fazia? Eu jamais colocaria meu pé naquele, praticamente um parapeito ali. E aí eu subia naquilo dali para ver os carros, para ver o carro, os carros não, para ver a Ferrari, porque eu sou completamente clubista nesse sentido, eu sou ferrarista ali. E aí eu via e eu sempre fui encantada, assim. A primeira lembrança de um piloto que eu tenho é de um piloto, tipo, importante, mas nem tanto assim, que foi o Jacques Villeneuve. Eu lembro muito dele, assim, quando nessa fase da infância e tal. E tem, sei lá, eu considero uma coisa estranha em mim, né? Porque eu nunca consegui ser apegada ao Senna. Eu sempre fui muito Schumacher. E aí, quando eu comecei a escrever para um site de Fórmula 1 e eu também tinha uma coluna nesse site, eu apanhava, assim, absurdamente. Porque eu falava do Schumacher e eu falava, gente, eu não tenho esse apego ao Senna, eu não consegui ter. Aham. Talvez até porque eu era bem nova quando ele morreu, eu lembro exatamente do dia da morte dele Sim. e somente isso. E depois eu não consegui, por mais que eu tenha visto a história dele, lido bastante, enfim, vídeos, esse tipo de coisa, eu não consegui ter esse apego ao Senna. Então, toda vez que me perguntavam de Fórmula 1 e eu falava do Schumacher, me olhavam torto, assim. Aham. É, o quanto eu já fui xingada por ser mulher e achar que, enfim, eu tinha que torcer para o Senna e não entendia nada porque eu torcia para o Schumacher, Uhum. foi absurdo. Mas enfim, a minha relação com a Fórmula 1 assim sempre foi muito, muito forte. É um esporte que eu sou apaixonada e que eu sofri assim, entre aspas, uma das minhas maiores perdas no esporte, que foi o acidente assim do Schumacher. Me abalou muito, muito Imagino. mesmo. Aham. É até estranho explicar, porque eu não acho que eu tenho ídolo, sabe? Ídolo para mim é meu pai, minha mãe, são pessoas que eu convivo, porque se a gente for pegar gente de fora, a gente sempre vai se decepcionar de alguma forma, Exatamente, né? de toda forma. Mas o A Schumacher gente cria sempre uma foi, imagem, né? E exatamente. E a gente pode ver, eu ia falar uma coisa, mas vou deixar para a gente falar em off. tá. Mas eu ia falar de um grande símbolo, por exemplo, do meu time, né? Que depois a gente se decepcionou completamente. Mas o Schumacher sempre foi muito forte, assim, para mim. Então, o acidente dele foi algo que me abalou bastante. Eu me lembro, inclusive, que eu estava viajando, lembro o exato momento que eu vi a notícia no Twitter. Eu estava no meio da estrada, em Pernambuco, assim, e aquilo eu falei, cara, não é possível, né? E faz a gente questionar se a gente tem um destino na vida, né? Porque a gente pega um cara como o Schumacher, que a vida inteira dele foi velocidade, foi se arriscando, e ele mesmo conta que ele era um viciado naquela adrenalina, na velocidade mesmo. Tanto é que quando ele parou,
ele não parou de correr, né? Ele participava de todos os outros esportes que envolviam velocidade de alguma forma, seja no hipismo, seja, enfim, da forma como foi o acidente dele. Então, você para pensar, sei lá, existe um caminho ali para todo mundo. Parece que existe um caminho ali para todo mundo, né? É verdade, tanto que não, eu já apanhava por ser defensor do Rubinho. Né? Sempre fui defensor do O Rubinho. Rubinho, que é um outro, é maravilhoso. Pois E é. as pessoas. É que tem uma coisa aqui no Brasil, né? A gente gosta de quem ganha, a gente não É, gosta de atleta, a gente não gosta de esporte, a gente gosta de quem ganha. verdade, até A mesmo. gente gosta de quem ganha. Então a gente idolatrava o Senna porque ele ganhava. Sim. Se ele não tivesse sido o campeão que ele foi, Uhum. pra gente ele não E, seria. assim, e o Rubinho, eu tinha um apego por ele por aquele sofrimento, por tudo que ele, né? Ele apanhava ali, aquela Exatamente. cobrança, né? Aquela exigência, até por essa questão dele ser sucessor do Senna, né? E eu tava até conversando um dia desses que eu sou cenista, torci muito por ele, chorei muito na morte dele. Assim como eu chorei muito também na primeira vitória do Rubinho. Mas assim, igual por exemplo. Olha, chega, arrepiou. Eu Lembrando. chorei demais, assim, na primeira vitória do Rubinho foi Foi. inacreditável, né? Foi o que Uhum. aconteceu. A gente pode falar horas, né, sobre aquele dia. Exatamente. Mas assim, igual por exemplo, eu li o livro do Flavinho Gomes e eu gosto quando o Flavinho Gomes desmistifica o Senna, sabe? Eu Uhum. acho que assim, se o Senna fosse vivo hoje, acho que ele não gostaria, sabe, dessa imagem que colocam dele de ser perfeito, sabe? Eu não curto isso. Sim. O Flavinho até usa o termo afetação, que o pessoal tem, Uhum. sabe? Mas assim, eu acho que seria melhor para a imagem dele, sabe? Tirar um pouco desse mito, né? E assim, ver esse lado humano, por exemplo, quando o Rubinho e o Christian Fittipaldi contam a história lá, né, de que o Senna foi lá e sacaneou o carro deles, né? Uhum. Sabe? Eu gosto dessas histórias do Senna, sabe? Do que botar ele num pedestal, entende? Até porque assim, foi difícil eu Verdade. superar a morte dele, assim, a perda dele. Uhum. Então assim, quando eu é, fui trabalhando, né, com esporte e, né, como você falou, né, a gente vai percebendo melhor, né, ali a questão do ídolo, aí que eu fui entender essa importância de dar essa desmistificada. Concordo plenamente com você. E assim, eu acho que a morte dele foi um divisor de águas, né? Talvez a história teria sido diferente. A idolatria, esse Deus Senna que é ainda, né? Realmente para muita gente, talvez tivesse sido diferente. E isso é uma coisa que eu me identifico. E aí não é falando quando você é que as pessoas não conseguem muito separar, né? Quando você fala bem de um, não significa que você está falando mal do outro, né? Mas isso É é igual a algo que coisa do eu. Piquet e Senna, né? Eu sou Exatamente. fã dos dois. Uhum. Como piloto, os dois foram espetaculares. Mas isso é algo que eu me identifico bastante com o Schumacher, assim, porque você olha Schumacher, ok, para o brasileiro ele pode ser o diabinho ali, mas você olha, ele parece muito mais humano. Ele erra, ele tem inveja, ele ataca, ele volta atrás, ele não admite o erro. Ele é exatamente como a gente em algumas situações, assim. Não existe aquele ser perfeito ali. E eu acho que isso tá muito nele, assim. Para mim, a carreira dele foi isso aqui. Ele era o vilão, aí ele era o mocinho, ele era o campeão, ele era aquele que não deixava o segundo lugar, o Rubinho ali no caso, nunca ultrapassar. Ele não aceitava perder. E aí eu fico pensando, isso não se transfere muito para nossa vida, assim, às vezes a gente não aceita algumas coisas também. A gente não é perfeito, mas a gente gosta de apontar, né, quem tá lá na frente. E só uma coisa que eu queria falar, nem sei se eu tô me alongando, tá? Você me corta, por Não, favor, que às vezes eu falo pra tá caramba. ótimo. Tá ótimo. Mas assim, as pessoas não entendem que o Rubinho, ele tinha um papel ali. Ele Schumacher exercia um valorizava papel. muito.
Exatamente. Ele exercia um papel ali que ele era consciente daquele papel. A gente aqui, como torcedor, não era, mas ele era consciente. Ele era o fiel escudeiro ali do Schumacher. Ele estava ali para ser o segundo piloto. E ele foi um excelente segundo piloto. Se a gente tirar o Schumacher ali, ele poderia ser o primeiro piloto de qualquer equipe, não só da Ferrari, assim. Ele foi excepcional e realmente, assim, eu acho que nunca deram o valor que ele tinha, assim. A vida inteira, a carreira dele inteira, não deram valor, ele foi motivo de chacota a vida inteira, sendo que ele foi, assim, um Tô dando esportista conta agora do valor dele de massa também. exatamente excepcional. O Massa também, exatamente. É, mas o Rubinho, para mim, é um grande injustiçado, assim, se a gente for falar de esporte, ele é extremamente importante, assim, ele é um dos maiores pilotos, sim, que nós tivemos aqui no Brasil. Sem dúvida, concordo plenamente. O pessoal até fala assim que para eu investir em vídeo react, porque toda vez que eu vejo a cena de Nürburgring, o capacete dele, né, entreaberto, assim, aí eu, assim, enfim, já eu vou começar a Sim. chorar aí, começar a falar. Hum. Mas a gente tem que gravar um outro podcast para falar só, né, a respeito do nosso trabalho com Fórmula 1, né? Ah, eu amo Fórmula 1. Ai, Esse último ano, aliás, os dois últimos anos, não foram bons, assim, para mim, para acompanhar esporte. Eu não conseguia acompanhar esporte por conta da pandemia. Eu passei a não ver sentido nas coisas, sabe? E aí, agora no finalzinho, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais, mas eu já me sinto ansiosa para o próximo ano, que eu vejo, sei lá, eu vejo a gente um pouquinho com um pouquinho mais de esperança, assim, sabe? Acho que as coisas agora estão realmente melhorando, então eu meio que já me sinto livre para acompanhar esporte sem aquele peso no coração. É estranho, mas me afetou de certa forma. e já tem algum estádio em mente para visitar? Como é que. Olha, eu quero muito ir para um lugar que eu acho que ninguém mostrou muito ainda, que é para o Acre. E se eu não me engano, tem 3 estádios lá. Eu sou péssima de memória, mas eu acho que são exatamente 3 estádios lá. E eu quero muito visitar, eu quero ir para essa parte do país, sabe? Eu quero cada vez mais ir adentrando o Brasil, assim. E aí eu acho, provavelmente, é o que eu tô programando. Serão os próximos aí para 2022. Eu tenho uma prima que ela fez um TCC sobre uma revista de futebol caprichado, assim, e eu falo, olha, isso tem potencial, o fato assim do futebol caprichado não ter muita visibilidade, Uhum. tem potencial, enfim. E até em cima disso, você acha assim que estádios assim mais peculiares, charmosos, tradicionais como a Rua Javari, né, o dos Aflitos, César de Blumenau, né, que eu vi lá no seu Sim. perfil, eles têm melhores histórias, sim, ou as grandes arenas, né, como você foi da Arena do Grêmio, ou a Fonte Nova, você conseguiu também extrair boas histórias ali? Sabe que eu acho que depende muito da experiência que você tem? Eu não vou citar estádios porque não é nem, assim, eu nunca falo mal de um estádio ou de outro, de uma torcida de outra, porque eu quero que as pessoas visitem cada vez mais. E a minha experiência nunca vai ser como a de outra pessoa, né? A minha pode ser boa, a minha pode ser excelente, a de outra pode ser ruim ou pode ser muito bom. Mas eu acho que depende da experiência que você tem quando você vai. Eu vou contar a história de um menino que é o Davi. Eu nem sei se você acompanhou, mas esse menino, ele tem autismo e daí a mãe dele busca percorrer aí alguns estádios que ela consegue com ele, porque ele é apaixonado por estádios de futebol. E aí ela me encontrou lá no Instagram, ela falou que ele queria conhecer alguém muito famoso que falasse de estádios. Aí eu falei, eu não sou famosa. Ela, não, você é o mais próximo que eu encontrei de famosa, será que você pode falar com ele e tal? Enfim, a gente começou a conversar bastante. E ele virou, tipo, o meu fã, assim. E ele veio pra cá, lá do Pará, ele é de Santarém, no Pará.
E ele veio para cá para me conhecer e eu fiquei impressionada. Eu falei, caramba, realmente a gente consegue atingir as pessoas, né? E aqui ele foi nos 3 principais estádios, né? Foi no Morumbi, nós fomos no Morumbi, ele foi na Arena Corinthians e no Allianz Parque. E aí depois eu conversando com ele, né? E aí eu perguntei, e aí, Davi, teve algum que você curtiu mais? E aí ele falou que teve um que ele curtiu mais. Aí eu perguntei por quê? Aí ele falou, porque foi onde me trataram melhor. E aí é isso que eu digo, assim, vai muito da experiência que você tem, e essa experiência, principalmente em dias de jogos, ela depende muito de quem tá lá, sabe? Seja de uma pessoa que está acompanhando um tour, está fazendo um tour e te apresentando o estádio, ou seja de uma torcida que é mais arisca ou que é mais receptiva com quem é de fora. E eu vejo que às vezes alguns clubes mais fechados, aliás, uns clubes menores, às vezes eles são mais fechados. Então ele quer manter aquela tradição da torcida dele, ele quer e não quer que ninguém entre ali, não quer, é muito modinha, vem para cá para tirar fotinho, que não sei o que, e nem torce pro clube, sabe? Então eu acho que depende muito da cabeça que tem o torcedor que está lá no estádio, a cabeça que tem quem te apresenta o estádio, sabe? E eu acho que muita gente tem potencial para, nossa, transformar aquele clube que é menorzinho, que é pequeno, que tem um estádio bonitinho, em uma atração turística, mas prefere se fechar. Não, tá bom, vamos ficar aqui, só com o nosso grupinho, só com a nossa torcida. E como um guia que busca promover o turismo em estádios, eu acho que isso é muito ruim, assim. Então, eu acho que você pode ter boas experiências em estádios grandes, que te acolhem muito bem, que te tratam muito bem, como foi o caso do Davi. E você pode ter experiências muito boas também em estádios menores, em que a torcida te acolhe mais, porque geralmente você não vai ter ali um apoio de um guia, você não vai ter um tour, não vai ter isso nem aquilo. Acho que vai muito da experiência. Falando das experiências de estádio menores, você conseguiu desvendar a receita do canole lá da Guajavari? Consegui. Conseguiu? Consegui e ainda fiz, mas foi, olha, o seu Antônio Canoli aí tá de parabéns, porque dá um trabalho danado fazer o canoli, assim. Acho que foi a receita mais difícil que eu fiz. Acho não, foi certamente a mais difícil, a mais demorada. E ficou bom, mas não ficou como o do seu Antônio lá, que, enfim, deve ter um ingrediente secreto lá nas mãos dele para amassar aquela massa. Mas, por exemplo, é um programa super legal para se fazer, né? Você ir comer um canole. Moca, assim. É uma região bem legal mesmo. Você ir comer um canole ali. Eu fui 3 vezes a Javari, uma eu fui para um jogo, e nas 2 outras eu fui, mas o objetivo era comer o canole, assim, não, nem prestei muita atenção no jogo mesmo. Tipo aquele programa de domingo de manhã. E dá pra arriscar assim uma receita que você gostou mais? Ou... Eu não sei se eu provar no lugar vai ser a mesma coisa, tá? Porque eu não provei no lugar. Mas para mim, de longe, a mais saborosa foi o disco de carne lá do Serra Dourada e de outros estádios, né? Lá em Goiânia. Mas o disco de carne, assim, cara, ficou divino, divino. Ficou um espetáculo. E é muito fácil de fazer e extremamente saboroso. Extremamente saboroso. É interessante, né? Porque você falou da questão da experiência, eu não tinha conhecimento. Do disco de carne? Do Serra Dourada, não sabia. Nossa, O sensacional. estádio o Nabizão, né? Do Red Bull. Eu Pão com linguiça. Assim, do sanduíche de linguiça do que. O de linguiça é sensacional também. Esse eu provei muito, muito antes do guia, né? Eu comecei, assim, entre aspas, minha carreira jornalística fazendo um documentário sobre o Vanderlei Luxemburgo. É mesmo? E aí,
E aí eu fui parar lá, né? Porque, enfim, o Luxemburgo tem uma história super bacana lá no Bragantino, e aí eu fui entrevistar o Nabi Abichedid na época. E aí entrevistei lá. E hoje eu lembro, né, que o estádio estava meio que em reforma, estava no finalzinho, assim, até lembro das cadeiras, assim, cheias de poeira da reforma e tal. E aí a gente parou para comer lá. Parou não, né? A gente comeu lá, naquele restaurante que tem lá, o pão com linguiça. E eu nunca esqueci. Enfim, nem sabia que eu. Nem poderia saber que eu estaria falando disso depois, mas eu lembro bastante dele, bastante. E os nomes eram curiosos, né? O X Vanderlei Luxemburgo, tinha outros que agora eu não vou me lembrar, mas os nomes eram bastante curiosos. É, e assim, desses pratos, dessa experiência, houve algum que te deixou com muita vontade de retornar a um desses estádios? Olha, eu acho que eu retornaria a quase todos. Eu não sei se eu vou retornar. Tem um estádio, enfim, que é meu favorito, assim, meu preferido, que é o Pacaembu, né? Que eu sempre vou. É, exatamente por ser um estádio que eu considero mais democrático, mais acessível. E tem todo tipo de experiência, assim. Eu já fui no Aquele Pacaembu. barzinho que tinha, ainda tem aquele barzinho. Tem, exatamente. Ele mudou de nome. Ele mudou de nome, era Café Futebol, aí virou um outro lá. Eu até levei o Davi lá para comer. E, enfim, você vai para tomar um café, você vai para comer um pastel, você vai para tomar o pastel e o caldo de cana lá na frente. É, Você vai no Museu do Futebol, que é um espetáculo, né? Uma história riquíssima, assim, não só do futebol, mas do Brasil mesmo. Acho que é um dos melhores museus, assim, que a gente tem por aqui. E o Pacaembu, que o Pacaembu é histórico, né? E eu acho que ele é importante para todas as torcidas, assim, principalmente aqui de São Paulo, ele é extremamente importante. E a arquitetura dele é espetacular. Principalmente ali do lado de fora, é um negócio absurdo. Para mim, eu acho que talvez seja o mais bonito, assim, porque eu gosto desse estilo mais clássico. E tô feliz que ele vai se modernizar, né? Porque, querendo ou não, isso é importante. Eu te perguntar, né? Que eu vi fotos suas lá dentro da reforma. Qual a sensação que você teve, assim? Porque tem gente, por exemplo, o Maracanã, tem muita gente que questiona e critica. Ah, eu queria o velho Maracanã. Qual que Uhum, é a sua impressão, a sua exatamente. opinião? Assim, eu entendo que para muita gente é uma questão sentimental, né? É um apego emocional que a gente tem, aquela parte do tobogã. Mas o tobogã originalmente nem foi feito para durar tanto tempo, né? Ele era uma estrutura provisória. Ele nem. E se você olhar o estádio, toda a estrutura do Pacaembu, arquitetonicamente, ele nem faz parte, ele é completamente avulso. Mas eu entendo e respeito completamente esse apego emocional que as pessoas que viveram histórias ali, que frequentavam ali, que era uma parte muito mais acessível para quem não tinha condições. Só que o Pacaembu está num lugar em que a gente tem o Morumbi, que é um baita de um estádio, que a gente tem uma Arena Corinthians, que é espetacular, que a gente tem o Allianz Parque, que está roubando todos os eventos da cidade e levando para lá, e o Pacaembu está aí, completamente sozinho, sem estrutura, defasado, e que as pessoas sequer têm vontade de visitar, como tem vontade de visitar o Allianz, como tem vontade de visitar o Morumbi, a Arena Corinthians. Então, acho que chega um ponto que se a gente não se renova, que a gente não traz modernidade, ele vai perder. Ele vai perder todo o espaço, o pouco espaço que ele ainda tem, assim. Porque várias vezes eu fui fazer tour de graça, assim, de graça no Pacaembu, e tinha eu e mais duas pessoas, sabe? Ninguém tem o interesse de visitar realmente Pacaembu. E eu acho que eu sei que tem um apego emocional, mas eu acho que
é um bom projeto. Tá. E eu acho que vai trazer de volta um certo interesse, vai trazer um público. E ele está pensando no que já é uma realidade, né? Que são principalmente esses e-games. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que hoje isso é uma realidade que é muito forte e que muita gente dessa nova geração prefere frequentar esse tipo de evento do que um jogo de futebol. Então, de certa forma, ele está trazendo a nova geração para dentro dos estádios de futebol, de uma forma ou de outra, ele está levando. E são crianças, são jovens que não têm mais interesse em frequentar assim, um estádio de futebol. Então, acho que está certíssimo. Eu espero que na prática tudo isso funcione, né? Porque a teoria eu acho que é super válida. Eu ia até argumentar isso, porque assim, meu apego pelo Pacaembu, assim, porque por causa dos shows de rock que eu fui lá, fui no Monsters of Rock, show do Pearl Jam, e assim, porque foi, foi assim, eu sou santista e assim, foi um jogo do Santos no Pacaembu que me levou a ser santista. O time foi campeão da Libertadores lá, então assim, mas essas coisas vão passando, né? E aí se a gente se adapta, não se inova, né? Exatamente. E eu acho que é questão de construir história, né? A gente fala, ai, as arenas são frias, são isso e aquilo. Você consegue imaginar hoje um Palestra Itália da forma como era? Assim, comportando jogos, comportando shows, o time super bem numa final de Libertadores, disputando todos os campeonatos e você tem um estádio completamente defasado, não faz mais muito sentido. Acho que a gente tem que viver a época. E já foi a época de a gente ter aquele tipo de estádio. A gente está indo para uma nova era. Exatamente, exatamente. E você, eu tenho visto muito assim, eu tenho recebido muitos seguidores da Várzea, tem crescido bastante, assim, principalmente Belo Horizonte cresceu bastante. Você, você tem em mente alguma, algum insight assim de trazer visibilidade para Várzea, tirar fotos dos campos de Várzea, algo do tipo? Olha, eu acho que não tão aprofundado quanto os estádios propriamente ditos, mas isso é algo que sempre me falam também. Olha, tem tal campinho ali, olha que legal, esse tipo de coisa, e é algo que eu tenho considerado, assim. Só preciso estudar um pouquinho mais, porque eu não sei como que é a várzea aí, mas dependendo do tipo de várzea, não é tão fácil assim a gente entrar, chegar lá com uma câmera com celular e tá tudo bem. E eu tive, inclusive, uma experiência bastante parecida com esse Não É Muito Fácil, em que eu descobri, assim, uma história super legal de um estádio que fica em Guarulhos e que ele ficava dentro de um manicômio ali na região. E aí, esse estádio hoje, ele é tomado pela Várzea, né? Só que ele fica numa região bem pesada e eu só descobri quando eu tava lá dentro. E aí eu não consegui entrar nas arquibancadas, a galera me alertou e tal, porque a arquibancada é super legal, super linda, assim, mas para chegar nela eu teria que passar por dentro da comunidade, assim. E, enfim, são drogas ali rolando a céu aberto, ninguém quer que você filme, ninguém quer que você fotografe, e todo mundo sabe que você não é dali. Sim. Então, é algo para ser estudado, assim, e com alguém que talvez já conheça, eu ia falar muito melhor que eu, não, mas que conheça, porque de fato eu não conheço. Mas é algo que eu penso, sim, principalmente porque existe uma demanda legal para isso, galera que quer que a gente mostre esse tipo de lugar. Um da Várzea é super tranquilo, assim, que eu fui, eu nem sei se dá para chamar várzea, né? Futebol amador, assim, que é super bem Hoje em dia chama estruturado. futebol É, 7, uhum, varia o nome. exatamente. E aí, mas é super bem estruturado, que é do Lausanne, né? Aqui na zona norte de São Paulo. E quando eu mostrei esse, aí começou a surgir uma onda, ai, por que você não mostra tal e tal e tal? Mas esse é bem diferente porque ele é bastante
estruturado, assim, ele tem uma estrutura super legal, enfim, é um pouco mais, dentro dos amadores é um pouco mais profissional, assim, mas eu penso assim. Agora, um dia eu estava vendo o PVC falando assim, a respeito, né, do estádio ter alma, né? Quando você vai nos estádios, você para assim, fica refletindo o que já se passou aqui. Eu costumo estudar o estádio um pouquinho antes, né? E aí, se tem alguma história interessante para contar, eu conto. Mas eu percebo que tem alma real, assim, quando você chega e você conversa com alguém de lá, sabe? Eu fui agora lá para Pernambuco, enfim, um roteiro lá pelo Agreste pernambucano. E eu cheguei no estádio do Pesqueira, e o Pesqueira não é um time desconhecido, o Pesqueira é bem falado, né? E eu cheguei lá no estádio, e a maneira como o administrador do estádio me conta a história do estádio, e ele tem o medo que eu fale, ai, mas nossa, isso aqui tá meio acabado, porque eles estavam numa época de reforma, e o receio que eles têm, sabe? O cuidado de contar a história, de contar por que que tá assim, de contar que tá reformando, esse tipo de coisa, a gente percebe que aquilo importa para as pessoas, de verdade. E teve um outro episódio, assim, que para mim foi muito, muito emblemático, de um estádio que é super conhecido, Anacleto Campanella, em que eu liguei, né, para exatamente, para tentar visitar, porque eu sabia que o estádio estava fechado, que ele não fica aberto todos os dias e tal. E aí eu contei para o cara que me atendeu a história, né, que eu queria contar, que eu tinha um guia dos estádios, queria mostrar e tal. Aí quando ele ia desligar, ele falou: "Muito obrigado, minha filha". Ele era um senhorzinho assim. Aí, tipo, eu fiquei meio sem entender. Aí eu, por quê? Ai, ele, muito obrigado por contar a nossa história, por tentar contar a nossa história, né? E aí eu falei, como isso aqui importa para as pessoas? E a alma são essas pessoas, é a comunidade que está ao redor, é a história, enfim, que ele tem com aquela determinada torcida. A alma, no final das contas, são as pessoas. Os estádios não seriam nada, assim, sem as pessoas. E eu acho que isso é o mais importante, assim. Por isso que eu digo, eu nunca vou falar mal de um estádio. Eu não sei quem eu tô ofendendo do outro lado, entendeu? Então, não se separa. Pode ser um gigante de concreto, mas ele não é nada se não tem uma história por trás. Falando de gigantes de concreto, você já pensou em fazer algum também pela Europa? Você sabe que eu já pensei, mas essa pandemia mudou, assim, completamente minha cabeça. Só um minutinho. Claro. Eu percebi que tem algo em mim que quer mostrar muito o Brasil, assim, sabe? Eu acho que a gente é muito depreciado Sim. de todas as formas e por nós mesmos. E isso me incomoda muito, assim. E durante essa pandemia, cada vez mais ir para fora perdeu sentido para mim. Falei, por que que eu vou para a Argentina? Se eu posso mostrar o Acre, se eu posso mostrar Roraima. Você sabe o que tem em Roraima? Ninguém sabe o que tem. Sabe o que tem no Amapá? Ninguém sabe o que Como tem. Se a chega, né? gente. Exatamente, ninguém chega. E agora, nessa viagem em que o Davi veio para cá, ele e a mãe dele me contando as histórias lá do Pará, tem estádio que você precisa de 24 horas de barco para chegar até lá. 24 horas de barco. Eu falei, as pessoas não sabem que você ainda precisa chegar numa cidade levando 24 horas de barco. E aí ela me contando que você vai no barco e você tem que levar a sua própria rede, você coloca lá e você vai naquela rede, sabe? Ninguém conhece isso, ninguém está interessado. A gente está sempre interessado em ir para fora, em visitar os estados de fora, em visitar os museus de fora. A gente não conhece os nossos museus, a gente não conhece os nossos estádios. E essa pandemia me deixou muito mais apegada, muito mais do que eu era com relação ao Brasil, assim. Me deixou com muito mais vontade de explorar cada canto, sabe? Então,
Eu tenho muita vontade de conhecer os estádios da Itália, Inglaterra também, Argentina, mas aí eu paro e penso, será que faz sentido? Será que eu não tô indo só porque as pessoas vão? É mais ou menos aquilo que você estava falando no começo, dos blogs de viagem. Sim, sim. Eu tenho a impressão que as pessoas vão muito por aquilo que elas veem no Instagram de outras pessoas, É. mas às vezes elas nem têm tanta vontade de ir, sabe? Uhum. Às vezes você seria muito mais feliz indo, sei lá, para Praia Grande, que é um lugar que você gosta, que não sei o quê, mas você tem vergonha de falar. Aí Sim. você fala, ai não, eu vou lá para, sei lá, para Cancún porque é o lugar. Uhum. E aí você nem tá feliz. Não, tanto assim, eu entre 2013 e 2014 eu cobri o futebol espanhol em loco um período e assim, vi estádios muito mais interessantes do que o Camp Nou ou Santiago Bernabéu, né, do Real Madrid, em termos de história. E sim também as pessoas têm muito uma ideia, né, assim, de que os estádios da Europa são todos muito bem estruturados e eu vi assim muitos estádios assim de times da primeira divisão espanhola com uma estrutura às vezes do mesmo padrão ou um pouco pior do que aqui no Brasil. Uhum. Eu não duvido, mas a gente faz questão de enaltecer lá e esquecer aqui, né? Uhum. Uma prova disso é que a gente sempre compara as coisas dizendo, ah, mas isso aqui é padrão europeu, mas isso aqui é padrão sei lá o quê. A gente sempre se compara com o que tem lá fora, mas esquece a realidade aqui dentro. Sim. Tanto que é um dos motivos do Atlético de Madrid ter construído esse estádio é porque o Vicente Caldeirão por dentro, assim, eles chamavam assim de até assim, às vezes o torcedor Real Madrid é mais um pouco mais xiita, né? Eles Uhum, provocam o torcedor do Atlético de Madrid chamando eles de índios, sim. né? Assim, um termo meio pejorativo, né, com relação, né, à imigração de jogadores, né, da América do Sul, tudo mais, enfim. E e aí, uma das críticas também que eles faziam era isso, de falar que o Vila Vicente Caldeirão tinha cara de estádio sul-americano. Uhum, sim. E Mas, a gente tá lá babando, né? pois é. E era um estádio muito gostoso de visitar, assim. E outra também, a torcida do Atlético de Madrid, assim, comparando com a do Real Madrid, também assim, sem querer criticar, até porque eu torço pro Real Madrid, Uhum. mas a torcida do Real Madrid é muito mais de turista. E a do Atlético de Madrid é que canta pelas ruas, sabe? É a raiz. É, exatamente. Resumiu tudo. Agora, para encerrar, seu nome é Fernanda de Lima. Uhum. E aí, um pouco a gente sabe, mas assim, a Fernanda Lima era apresentadora da MTV e ganhou destaque na TV com um programa de viagens que se chamava Mochilão MTV. Você assistia? Sabe quando você falou, me veio à memória, assim, alguma coisa. Eu não lembro exatamente, assim, de, enfim, cenas marcantes, esse tipo de coisa, mas a hora que você falou, me veio à memória, sim. Eu consumia muito MTV naquela época, então comecei a lembrar um pouquinho. Que pena, né? MTV era uma delícia de acompanhar. Eu nem sei se ainda existe, eu acho que não no mesmo formato, né, aqui no Brasil, Não. mas era uma delícia. Eu assim, eu quando que eu acabei virando jornalista meio por acaso e aí comecei a viajar, né, como setorista e aí aproveitar para ir nos estádios, né? E, e as ideias vieram justamente desse programa, assim. Ai, que legal. Massa. E me fala aí, quer deixar serviço, pedir para pessoa seguir lá, guia dos estádios. Bom, se vocês gostarem de estádios, espero que gostem, entrem lá no Instagram, Guia dos Estádios. E é isso. Eu acho que tá tudo lá. O que você precisa encontrar sobre o guia, de legal, de importante, de original, eu tento trazer algumas coisas um pouco mais originais, assim.
Tá lá. E se você quiser me deixar uma dica lá de estádio diferente aí para visitar, pode deixar. Eu falei que eu sou chata, mas eu considero, sim, todas as opiniões e tento trazer algo diferente disso aí. Espírito Santo, ó. Já tá dito. Ah, Espírito Santo. Ah, é uma boa. Espírito Santo é pertinho aqui, dá para ir, sei Não, lá, um tem feriado por cidades aí. bem diferentes, assim, sabe? Ah, é legal. E é um lugar que não falam muito, né? É o Acre do Sudeste. Exatamente. Eu já vou até colocar aqui na lista. Não, os times assim da capital mesmo, sabe? Tem estádios assim peculiares. Uhum, legal. A falta de estruturas aqui é interessante. É algo que, enfim, é para mostrar também, Pois é. né? Sabe o que eu acho legal? Assim, alguns estádios eu vou e aí eu fico parando para pensar, né? Que o futebol brasileiro ele é muito pequeno, ele é pra gente o que a gente vê na TV. Esse aí é o futebol brasileiro para a maioria das pessoas. Mas quando a gente chega nesses estádios, a gente vê que tem muita gente que treina em campos que são terrão, assim, tem vestiários em que a banheira de gelo que eu vi com os meus próprios olhos, é um tanque no chão, assim, É. sabe? Uhum. Os vestiários não tem nenhum tipo de estrutura. A maca do massagista é uma mesa ali, uma carteira escolar que colocam. E aí eu fico parando para pensar e ainda cobram desses times, né? Pois é. É, teve time aí que desistiu. Pesqueira, por exemplo, desistiu de disputar alguns campeonatos simplesmente porque não tinha estrutura financeira para manter o clube naquele campeonato. Então, enfim, para a gente parar para pensar, assim, são jogadores que têm dois, três empregos, que não são só jogadores de É. futebol, né? Que trabalham como Trabalham para pagar os bancários. semestres. Exatamente. É uma realidade diferente, não é aquela realidade que a gente vê nos jornais aí, enfim, nas coberturas esportivas, esse tipo de coisa. É. Isso daí é o Brasil também. Pois é. E tem o inverso também. Que é igual, houve um projeto aqui, um time chamado 12. Aí tinha. Eles tinham uma iniciativa de o torcedor ir acomodar o time. é, não lembro se tinha alguma experiência relacionada a crowdfunding, alguma coisa assim do tipo. Mas o time foi todo bem projetado, bem preparado, tudo mais. Chegou na final do Campeonato Capixaba, mas não tinha torcida. Pois Isso é, era a parte principal, tá? pois é. E isso acontece muito também com o futebol feminino, né? Quantos jogos do futebol feminino que eu fui, que eu era a única pessoa no estádio, e isso era de graça, tá? Eu não cobrava nada. Já fui, tava eu e a mãe de jogador, eu e a família de jogadora. É, a gente cobra muito, mas a gente também não dá suporte nenhum. Só quando ganha. É verdade. Não, igual assim, eu assim, agora como não tô em nenhum veículo, eu tô sem, né, a carteirinha de cronista, né? Aí e o pessoal tem recomendado, faz o credenciamento pros jogos de futebol feminino que tá bem mais tranquilo. Né? E agora, Uhum. assim, pra poder fazer credenciamento, né, dos jogos Brasileirão, há um limite, né, de pessoas, né, por conta do Sim. protocolo da pandemia e Uhum. tudo mais. Né? É. Infelizmente, né? Porque tem muita gente. Eu nunca vou como jornalista e eu nem digo assim se eu não preciso dizer em algum momento, né? Eu vou como torcedora porque eu quero. Torcedora não, como visitante, né? Porque eu quero mostrar que dá para você chegar lá também e pedir para entrar se o estádio estiver fechado. Mas eu sinto muito, assim, por uma galera da imprensa esportiva que faz um papel super legal, super importante para alguns setores do futebol que não são muito mostrados Sim. e não tem entrada garantida. Eles dão prioridade para os maiores, assim. Você vê gente cobrindo o ano inteiro aí quando chega numa fase importante, perdendo a oportunidade porque não precisamos priorizar. E às vezes é enfim, um veículo que nem está ali cobrindo diariamente. Não, eu lembro também assim, no último Mundial Feminino eu fiz uma seleção, né, das melhores jogadoras e
E aí, no site da FIFA não tinha, assim, número de ranking de assistências, sabe, das jogadoras. Eu tive que ir ali assistir gol por gol para anotar Uhum. É, um evento do tamanho da Copa do Mundo não tinha esses scouts, né? pois é. E ainda cobram. Pois é. Mas valeu então, Fernando, demais aí pelo papo, tá? Ah, eu que agradeço, foi uma maravilha. A gente está com a intenção de trazer aqui histórias diferentes, né? E melhor do que a sua, eu achei impossível. Valeu mesmo. Ai, muito legal, fico muito feliz mesmo. Foi um prazer participar. E olha que eu sou uma pessoa introspectiva, viu? Eu não, eu vivo para dentro, assim, Aham. então, para eu participar, assim. Mas eu vi lá bem legal mesmo seu trabalho, parabéns, cada Valeu. vez mais sucesso Pra e nós. que venham muitas histórias aí para contar. Pra nós, pra nós. Segue lá, Amém. galera. Guia dos Estádios. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.